verso 5. Nahi kashtit kshanamapi jatu tishtatya karma kurt karyate hyavasha karmam sarva prakriti jai gunai. Então Arjuna poderia perguntar, mas como assim? Se eu não fizer a ação, eu não alcanço o estado de Naiskarmya. Krishna responde nesse verso. Nahikasti kshanamapi jatu tishtatya karma kurt. Ele diz que nem por um momento alguém pode ser capaz de permanecer. Ele permanece como inativo, como aquele que não faz a ação. A natureza do corpo, a natureza da mente, a natureza do intelecto, a natureza do prana, tudo isso é movimento. Então, o corpo ele tem 5 envoltórios. O Atma, ele é como se estivesse assim, no meio de uma cebola. Então, corta a cebola ali, a cebola tem várias camadas. Então, se você pegar e fizer uma análise do indivíduo aqui, relativo, que está dentro de um corpo, você vai ver que o Atma ele é envolvido por 5 envoltórios, 5 chamados koshas. Kosha quer dizer envoltório, bainha. Então, o primeiro envoltório que a gente conhece aqui, que é visível, que é palpável, é Annamaya Kosha. Anna quer dizer grão, comida, né? Então, o envoltório é feito de grão. É esse envoltório aqui, mais grosseiro, que a gente pode tocar, que a gente pode dizer, seu envoltório está gordinho, seu envoltório está magrinho, seu envoltório está com a barriguinha, seu Annamaya Kosha está com a barriguinha. Então, esse é o primeiro envoltório. Esse envoltório, a natureza dele é movimento. Então, a gente tem 2 tipos de ação que a gente faz. Uma é a ação deliberada, uma ação voluntária. Então, eu escolho estar sentado, eu escolho levantar, eu escolho beber água, comer. Mas existem ações involuntárias que estão assim, que não são deliberadas, elas são espontâneas, naturais e estão além da minha vontade. Que é o meu coração bater, que é a minha respiração, que é a minha digestão. Eu não sou capaz de controlar a ação do meu fígado produzindo diversas enzimas. Eu não sou capaz de controlar a ação dos meus rins filtrando o sangue. Eu não sou capaz de controlar essas ações. Então, a natureza do corpo é a ação. Annamaya Kosha é a ação. Mas aí você pode dizer, não, mas aí existem outros envoltórios que podem entrar em inação. Também não. Quando você fala Annamaya Kosha, o corpo, aí você vai dizer Pranamaya Kosha, a energia vital. A energia vital está trafegando pelo corpo. Você não tem como controlar isso. E você vai dizer também, Manamaya Kosha, a natureza da mente também é de movimento. Porque você vai pensar, você não tem controle, você tem controle sobre o seu pensamento. Mas nem sempre. Você não tem como falar assim, eu não vou pensar em nada. Tenta não pensar em nada por 10 segundos. Pensamento preto. Você não consegue, conscientemente você não consegue fazer isso. Então a natureza da mente é de movimento. A natureza da mente é de ação. Da mesma forma, o intelecto. Da mesma forma também, Anandamaya Kosha com a sua bagagem de tendências, sua bagagem de paradigmas, de modelos de comportamento. Tudo isso é dinâmico. Tem toda essa dinâmica. Então, Nahikashti Kshanamapi Jatu Tishtatya Karma Kurt. Arjuna, ninguém, nem por um momento sequer, permanece na condição de não fazedor da ação. Nem por um momento, essa palavra, Nakshanam, Nahikashti Kshanam. Ninguém, nem por um momento. Nem por um momento esse corpo aqui vai assumir um estado de inação. Se esse corpo tem a natureza de movimento, o que eu posso fazer? O que você pode fazer é dar um direcionamento a ele. O corpo tem a natureza de movimento. Então o que eu faço? Da mesma forma que o vento está soprando numa direção para outra direção, que não é o lugar, não aponta na direção que eu quero. O que eu faço é um ajuste de vela. Então, se a natureza é movimento, o que eu faço é um ajuste nessa direção. Então, o corpo não para, a mente não para, a natureza deles é de ação. Então, aí Krishna diz, Karyate Hyavasha Karma, que essa pessoa, ela Karyate Karma, Avasha, ela faz a ação.
avachá, como que sem escolha, como que impulsionada. Ela faz a ação como que automaticamente. Você não tem como colocar o corpo numa condição de akarma, de inação. A mente na condição de akarma. O prana na condição de akarma. Eles vão sempre estar tendo as suas atividades, seguindo a sua própria natureza, tendo ali os seus próprios fluxos, os seus próprios dinamismos. Então tudo que você pode fazer é dar uma direção para isso. Então qualquer pessoa no mundo, qualquer entidade viva nesse mundo, ela queria ter karma riya avachá. Ela faz a ação como que sem escolha, como que impulsionada. Impulsionada pelo quê? Aí Krishna diz, sarva prakriti jai gunai, que todas as pessoas nesse mundo, elas fazem a ação através da natureza que nasce dos gunas. Todas as pessoas, elas vão fazer as ações por meio da natureza que nasce dos gunas, ou seja, então como é que esse corpo ele se expressa, como é que a mente se expressa, quais são as características dessa dinâmica do corpo, da mente, do intelecto, do prana. Tudo isso funciona basicamente em 3 aspectos, que são sattva, rajas e tamas, que são gunas. Gunas quer dizer qualidades. Então são as qualidades nas quais a matéria se apresenta. Então esse fluxo dos gunas se expressando no corpo, se expressando na mente, se expressando no intelecto, no prana, eles são contínuos. Uma hora sattva, uma hora rajas, uma hora tamas. Uma hora sattva, uma hora rajas, uma hora tamas. Então isso é um fluxo permanente, da mesma forma que um oceano tem a sua ondulação, que vai em direção à praia, esse corpo tem o seu fluxo, que segue de acordo com a natureza, que foi criada, foi determinada com base nas escolhas de vidas passadas. Então você não tem como cessar isso. O que você pode fazer é apontar uma direção, é utilizar a própria natureza do corpo de movimento com um propósito maior. Utilizar aquilo que você já tem com um propósito maior. Apontar para uma direção maior. Não simplesmente seguir ali as necessidades básicas do corpo. Não, você pode utilizar a natureza do corpo indo além das suas necessidades básicas. As necessidades do corpo, elas são a bhaya, né? A necessidade de estar seguro, de se proteger, nidra, de dormir, ahara, comer, mituna e de procriação. Você vai além disso, vai além dessas 4 naturezas. Não nega essas naturezas do corpo, é impossível. Você vai acabar se frustrando, se enganando, se condenando e indo para uma lamentação muito grande, muito pior do que essa agora, se você negar a sua própria natureza. Ao invés disso, pegue esse fluxo da sua natureza e canalize para um propósito maior. Aí configura Karma Yoga. Por quê? Porque nem por um momento você pode deixar de fazer a ação, nem por um momento uma pessoa pode assumir a condição de inação, e porque todas as pessoas nesse mundo estão fazendo a ação conforme os modos da natureza, conforme sattva, rajas e tamas.